Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre a saúde na infância. Dr. Pedro Paulo, quando a criança nasce, já começa uma bateria de vacinas que vão até acompanhar a criança até já bem maior. Quais são as vacinas mais importantes para a criança, aquelas que são obrigatórias, imprescindíveis e contra quais doenças? Na verdade, as vacinas são fundamentais na criança exatamente para ela ter um bom desenvolvimento, um crescimento saudável, né? Isso, obviamente, se você diminui a possibilidade dela ter essas doenças, evidentemente você tem um risco menor dela morrer no primeiro ano de vida, que é a faixa etária mais, vamos dizer assim, que é mais afetada em termos de mortalidade. À medida que a criança cresça, essa mortalidade vai caindo, porque ela é mais resistente. No primeiro ano de vida, ela fica muito vulnerável, até pela proximidade que ela tem com os pais, fica muito grudada, pegam resfriado com frequência, aí diminui a imunidade, então tudo isso facilita. Mas as vacinas, na verdade, as principais são, na verdade, hepatite B, que hoje é rotina no mundo, a tríplice, difteria, tétano e coqueluche. Hoje, na poliomielite, que a gente já não tem poliomielite, foi erradicada a poliomielite no Brasil, que é uma coisa que a gente tem que, de certa forma, vangloriar, porque tem vários países ainda com a poliomielite, e nós não temos há mais de 20 anos. Então, fora isso, nós temos a vacina de sarampo, que é feita a partir de 1 ano de vida, e nós temos algumas vacinas que ainda não são feitas no nosso meio, né? Mas que são importantes. Mas, em regra, enfim, nós estamos bem atendidos com relação às vacinas, né? A vacinação da população. Hoje, é a vacina de hemófilos, que inclui junto com a tríplice, difteria, tétano, coqueluche e hemófilos, que é uma atitude tomada também do governo, que acabou com a meningite por hemófilos. Existe, no meu ver, eu acho que a gente vai ter que estudar, na verdade, a de pneumococo, que se você acaba com meningite por hemófilos, acaba com pneumococo, que é hoje, quer dizer, há 5 anos atrás, 95% das meningites nos Estados Unidos era pneumococo. Que é a meningite bacteriana. É uma das meningites bacterianas. Aí o que aconteceu, a meningite pneumocócica despencou nos Estados Unidos. Então, na verdade, você acaba praticamente com as meningites pneumocócica e hemófilos. Vamos ficar só com as meningocócicas, que são problemas do nosso país, de alguns países da Espanha. Mas que já seria um avanço importante para o Brasil. Não há dúvida nenhuma, isso é fundamental. Doutor Pedro Paulo, uma questão importante é a mãe de primeira viagem. Sim. Ela se assusta com qualquer tipo de elemento, uma febre, um pequeno resfriado, enfim, a criança passa a ter um sintoma de alguma coisa. Como é que o senhor avalia hoje a mãe de primeira viagem? Como é que ela chega no consultório? Como é que o senhor enxerga isso? Quais são os cuidados? Como separar as questões graves que demandam uma ida a um posto de saúde, uma emergência, e aquelas questões que são rotineiras e tradicionais nas crianças? Sem dúvida nenhuma, existem 4 quadros importantes em pediatria que são, sem dúvida nenhuma, o pediatra ou até o médico que se forma tem que ter uma noção sobre isso. Em criança, a gente tem a febre, a criança que vomita, a criança que tem diarreia e a criança que tem o resfriado, que é a secreção respiratória. O resfriado, sem dúvida nenhuma, é a principal quadro infeccioso, o quadro que acomete as crianças. Na verdade, a maioria das vezes que o paciente vai a uma emergência ou vai a um consultório é por um resfriado, na maior parte das vezes. Mas nós temos a febre, que é um motivo importante da família ficar assustada. Então, desses 4 pontos, a gente chama atenção para febre. Febre não é uma doença, febre é uma defesa do organismo. Perfeito. Então a febre é uma forma que o organismo tem de se defender. E é para o médico um sinal de que alguma coisa está acontecendo naquela criança. Então a febre não pode ser interpretada como uma coisa ruim. Até porque normalmente a gente só deve dar o antitérmico quando a temperatura subir acima de 38,5. Obviamente existem situações especiais, crianças têm vulnerabilidade à febre, fazem convulsão por isso. Mas em média, a gente não precisa dar antitérmico em criança com 38 graus Celsius. Mas a mãe, quando chega com 37,8, às vezes já está desesperada querendo dar um antitérmico. Na verdade, isso não é necessário, porque a febre faz com que os elementos que nós temos no nosso organismo estejam em maior condição de defesa.
Então a febre é uma coisa boa para a criança. Então é uma forma que o organismo tem de se defender, tendo a febre. Então quando a febre é uma febre mais alta, ela passa a não ser benéfica para o organismo. Então é aí que a gente tem que agir. Perfeito. Então uma febre acima de 38,5, a gente tem que dar remédio para ela baixar, ficar abaixo de 38,5, 38, 38,2, 37,8, que ela é uma temperatura benéfica para o organismo. Perfeito. O organismo, naquele momento, ele tem maior capacidade de defesa. Então a febre não quer dizer que seja uma coisa grave ou não grave. O que vai dizer se é grave ou não são alguns sinais, tipo, uma febre 39,5, 40 é uma febre que merece atenção. Uma criança que está, de repente, está muito caidinha, está muito sonolenta, é uma criança que merece atenção. Então, a gente tem, obviamente, tem que dar um antitérmico para ver como é que a criança vai reagir. Se a criança... E a diarreia, doutor? A diarreia também, sem dúvida nenhuma, é muito importante na pediatria, né? Hoje, com o soro oral, a gente tem uma redução da mortalidade na pediatria, exatamente, em grande parte se deve ao soro oral. Então, por quê? Hoje, na verdade, as mães estão conhecendo o soro oral. O que tem que fazer? A criança está com diarreia, não tem que ficar desesperada. Ela tem que saber que toda vez que a criança fizer cocô mole, tem que dar o soro oral. Perfeito. Mas a criança não tomou. E nem desnutrir. Exatamente. Se fizer isso, a gente não tem desidratação. A criança desidrata se ela estiver vomitando e diarreia e a gente não repor. Então, normalmente, a família fica assustada e não dá o líquido, aí vai desidratar. Então, o que é o certo? Que você fez cocô mole, soro oral. Não fez cocô mole, não dá soro oral. Porque o soro oral só pode ser dado em criança que está evacuando mole. Não está evacuando mole, não dá soro oral. E esse é o tipo de doença que ainda acomete mais a população mais carente. A gente vê os casos de desnutrição, por exemplo, e de crianças morrendo por diarreia também, ainda são mais comuns na população pobre, no Brasil inteiro, de uma forma geral, né? Sim. No Rio de Janeiro, as pessoas da capital, da cidade grande, ainda têm ainda mais essa consciência de que do uso do soro e desse controle, né? Na verdade, então, o básico tá com diarreia, soro oral. Se a mãe souber disso aí, não tem mais desidratação. Agora, obviamente, tá vomitando também. Dá pouquinho, várias vezes ao dia, mas não tem que forçar. Você não tem que chegar e dizer, não, a criança fez diarreia, tem que tomar o soro. Não, oferece. A criança tem a boca que vai regular a necessidade ou não da ingesta desse líquido. Perfeito. Então, mas está fora, não quer o soro. Dá água. Porque se a criança não quer o soro, mas quer água, ela está se regulando. Porque o organismo está determinando que aquele líquido que tem o sódio lá, ele não está precisando. Então a criança vai regular isso aí. Então a mamãe tem que ter tranquilidade para não ficar desesperada e oferecer. O importante é isso, oferecer. Então, como é importante a gente ter, por parte dos governos, uma atenção específica, enfim, para difundir essas informações para toda a população do estado do Rio de Janeiro. Como é importante a gente ter esse processo para que essas mães possam ter esse acompanhamento, tranquilidade, para saber a hora que você tem de aplicar, dar o soro, enfim, agir dessa ou daquela maneira e de outro lado, de você poder ir ao médico e ir ao pronto-socorro. Porque a informação é tudo, né? Evita uma série de problemas. Foi exatamente, esse ponto foi fundamental que você fez a colocação, que é mais importante, a informação do que remédio. Porque eu não falei de diarreia, não falei em remédio, eu não falei em vômito, dar remédio. A gente está falando de orientação. Verdade. E essa informação nem sempre a população recebe. Então ela fica desesperada, a primeira atitude é sair correndo. Mas não é a primeira atitude de sair correndo, é saber o que fazer. Então eu acho que esse ponto é fundamental. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Dr. Pedro Paulo, obrigada pela presença. Deputado João Pedro, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. Até a próxima!